Infere-se do texto que a personagem Eurídice dedicava-se à culinária. Vem cá, por que ela se dedicava à culinária? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Diferente do que a gente normalmente faz quando há afirmação, né, de certo e errado, tá? Eu vou passar os olhos aqui nas alternativas e depois a gente vai ler os fragmentos ali no texto e vai perceber onde a gente tem essas ideias. Pode ser assim? Olha só, leia comigo aqui então. Cara, então é o seguinte, olha, a personagem Eurídice, ela se dedicava à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Bom, o terror é o seguinte, lendo o texto, tá? Se for só o julgamento de certo e errado. A personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Errou. Essa afirmação ela é vaga. Eu não tenho informação no texto que, de certa forma, condenaria essa afirmação. Apesar disso não estar explícito no texto, eu não teria elemento no texto para poder já mostrar que isso aí está errado. Tá legal? Mas vamos à outra. Olha lá. A personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque ela alimentava aversão aos estudos acadêmicos. Ela tinha aversão aos estudos acadêmicos? O texto não fala isso. Concorda comigo? Vamos à frente. Essa atividade consistia em uma das suas habilidades natas. Terror. Temos um trecho do texto que mostra que ela estuda ali o livro de receitas, né? Ela estuda, não é uma habilidade nata, ela passou a se dedicar à culinária. Ah, terror, tranquilo. Ela tinha receio de fazer um curso superior. O texto mostrou? O texto mostra pra gente que ela cumpriu ali o seu estudo e agora se dedica à casa, né? Mas não mostra ali que ela tinha receio de fazer um curso superior. Será que ela não tinha potencialidade para isso? O texto mostra que sim. Ela está, inclusive, falando sobre se desse cálculos, ela projetaria pontes, né? Porque ela tem potencial para isso. Essa atividade permitia expandir suas relações interpessoais. Olha só. A personagem Eurídice se dedicava à culinária porque essa atividade, a culinária, permitia que expandir suas relações interpessoais. Vem cá. Então aqui o texto mostrou pra gente alguma situação em que ela, ao cozinhar, então exercer a culinária, então ela passa a ter uma relação interpessoal, mais pessoas se envolvem nisso, ela de repente cozinha para poder vender, né? E aí tem relação com outras pessoas. Relação interpessoal. A gente não percebe isso. Inclusive, o que é permitido que ela faça, que é culinária. Então, ela se vê livre, né, do marido, que o marido vai trabalhar, os filhos vão para a escola e tal. Então, relação interpessoal em si, o texto não trata, beleza? Opa, terror. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, olha. O que a gente tem aqui é o seguinte. Ela, então, né, ficou aos afazeres do lar, e foi assim que concluiu que não deveria pensar. E que para não pensar, deveria se manter ocupada todas as horas do dia. Então ela então viu que ela tinha que se manter ocupada todas as horas do dia para não ficar pensando em muita coisa. Tá legal? E que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Então, olha só, ela é quase infinita em suas demandas diárias, nas exigências, nas necessidades, né, da família. Então, ela passava a se dedicar à culinária. E veja, o texto espelha para a gente o seguinte, ela tem muito potencial, ela é brilhante no que ela faz. Então, se desse cálculos para ela projetaria pontes, né? Páginas brancas, ela escreveria um livro, lembra? Então, ela tem potencial. Então ela percebeu o potencial na culinária. Cara, aí é o seguinte, eu volto aqui às afirmações, tá? Então olha só, letra A. Então passou a se dedicar à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Cara, curto e grosso assim, olhando simplesmente para o texto, cara, ela passou a exercer a atividade, né, da culinária no pau da goiaba mesmo. Qual que é a ideia mesmo em si? Cara, ela praticamente, para evitar pensar em outras coisas, ela se dedicou à culinária. Porque ela tem 1000 potencialidades, a culinária, então, tem 1001 situações, então ela vai se dedicar a isso. Sim, pronto. Então, de certa forma, para não ficar pensando, porque o texto, na forma como mostrou para a gente, para evitar ficar pensando outras coisas.
De repente ela caía em si, né? Então ela começou a fazer atividades, né? E nesse caso a culinária, se dedicou à culinária. Basicamente, se alguém pergunta diretamente, seria isso, não seria? Aí vem assim, ó, essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Bom, errou. O texto não mostra o contrário disso, não fere isso. Realmente, o texto mostrou que ela era brilhante e que tem potencial. A culinária tem as suas exigências diárias. Opa, então ela explora a sua potencialidade. Sim, gostei da alternativa A, não quer dizer que eu vou marcar. Aí eu venho a alternativa B. Ela alimentava aversão, cara, no texto não fala que ela teria aversão aos estudos acadêmicos. Alternativa B fora, tá? Essa atividade consistia em uma das suas habilidades natas. Ora, ela estuda as receitas, ela se dedica à culinária, né? Ela estuda as receitas. Então não é uma coisa que ela nasceu com ela, com essa habilidade nata. Não, né? Ela tinha receio de fazer um curso superior. Cara, receio também não. Receio não. Essa atividade permitia expandir suas relações interpessoais. Aí você eliminou alternativas B, C, D e E. Aí sobrou quem? Alternativa A. Aí, moçada, o que acontece? Esse tipo de questão aqui, se a banca, por exemplo, coloca, né, somente como julgamento, essa expressão aqui, alternativa A, essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Cara, só isso, a banca teria que colocar algo mais, para a gente ter certeza que essa afirmação está de acordo com o texto. Porque a gente poderia ver aqui no texto, logicamente aqui, ó, ajudaria, ó, a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Então, a culinária tirava dela várias possibilidades, vários potenciais, beleza? Então, a culinária fazia com que ela se dedicasse mais. E aí, naturalmente, a gente percebe a relação da potencialidade. Por isso a gente nota aqui, justamente nesta parte, tá, ó, nessa parte, que a alternativa A está correta. Então, você eliminou as alternativas também. Se fosse uma afirmação de certo e errado, muito provavelmente a banca ela colocaria algo mais ou especificaria um pouco mais também a alternativa A, para aí não ter problemas de recurso, tá legal? Porque para ela, basicamente, o que a gente percebe no texto é que sobrou. E isso que sobrou, ela se dedicou bastante, porque tem um potencial ali. Basicamente é isso que a gente tem que notar, tá bom? Então a forma de cobrança por alternativas, a banca pode deixar algo mais geral, porque ela sabe que você vai eliminar alternativas até chegar a uma correta, Na afirmação de certo e errado, você vai palavra por palavra. A sua interpretação tem que ser mais pontual, beleza? Então, esse tipo de afirmação aqui da alternativa A, provavelmente, se nós tivéssemos aí somente a afirmação para você julgar como certo e errado, infere-se do texto que a personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Só isso. Faltaria alguma coisa a mais. Sobrou para ela a culinária, e a culinária, como resultado, também instigava dela potencialidades. Aí seria mais bem construída a afirmação, aí não teria como eliminar nada, a gente já teria bem enxuta essa alternativa. Tá legal? Essa afirmação aí como correta.